Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu espero que vocês estejam bem, tenham feito a higienização das mãos, o local que você vai trabalhar, uma garrafinha com água e esteja preparado para mais uma aula. Na nossa próxima aula, agora, nessa aula de matemática, nós vamos trabalhar um conteúdo novo. Nós vamos trabalhar com mais uma medida. Mas antes de iniciar a trabalhar a nova medida, o que eu quero relembrar com vocês? Olha só, para iniciar, as medidas aparecem em muitas situações do nosso dia a dia, por isso precisamos de instrumentos para medi-la. O que está falando aí? No nosso dia a dia, no nosso convívio, diariamente nós estamos medindo alguma coisa. Ou nós estamos medindo o tamanho do nosso pé, o nosso tamanho, a massa corporal que nós temos, ou a mamãe está no supermercado e está medindo o peso da carne, né? Ou você está tomando um refrigerante, você vai comprar um refrigerante de 1 litro, de 2 litros, não é mesmo? Um pote de sorvete de 1 litro. Então, nós estamos o tempo inteiro trabalhando com medidas. E para medir, nós precisamos de instrumentos. Para que eles servem? Vejam quantos instrumentos de medida aparecem na cena de abertura. Abre aí na cena de abertura, por favor, da página 246 do livro de matemática e observem aí. Você conhece todos? Todos eles? Para que eles servem? Nessa unidade, continuaremos a aprofundar o nosso conhecimento sobre medidas. Por quê? Nós já estamos trabalhando com medida. Quando a gente trabalha lá o calendário, pessoal, é uma unidade de medida. Nós estamos medindo o tempo por meio do calendário. Mais na frente, lá no terceiro bimestre, nós vamos trabalhar com a medida de tempo, horas. Mas depois, mas agora nós estamos trabalhando o calendário, que são dias, meses, semanas, bimestre, ano, o que é um ano bissexto, o que não é um ano bissexto, quantos dias tem um mês, não é mesmo? E antes de iniciar a nova medida, eu quero que vocês observem todos os instrumentos aí. Olha aí, nós estamos vendo o calendário para medir os dias da semana, o ano, os meses. Nós estamos vendo aí um termômetro para medir como é que está a temperatura do ar. Nós temos a régua, nós temos a trena, nós temos dois tipos de balança, uma balança digital, que é mais atual, e uma balança de pezinho, que ela é mais antiga. Nós temos aí um recipiente para medir quantos ml de água, de suco, de leite, numa receita, não é mesmo? Então, esses aí são os instrumentos. E aí, pessoal, quando a gente fala de medida, né, de medidas, nós estamos falando dos instrumentos também, porque quando a gente precisa de medir de saber a quantidade de cada medida, ou o tamanho, ou quando a gente precisa medir uma porta, uma janela, uma roupa, a sua massa, massa corporal, né, que é o quantos quilos você pesa, ou quando você precisa saber quanto de fita vai precisar para amarrar determinada coisa, você precisa do instrumento ideal para cada tipo de medida. Olha só, analise a cena das páginas de abertura dessa unidade, converse com os colegas e responda as questões a seguir. Nós não estamos juntos, mas nós podemos conversar. Quais os instrumentos da cena medem a grandeza de comprimento? O que é comprimento? É o tamanho, o comprimento da porta, o comprimento da roupa, o comprimento da pessoa, o comprimento do pé, o comprimento do braço, o comprimento da perna, o comprimento de uma sala de aula, de uma mesa, de uma cadeira, de um prédio, de um carro, diferentes comprimentos. O que nós usamos? Régua e fita métrica. Trena também nós usaríamos, não é mesmo? Então, são os instrumentos para medir o metro, régua, trena, fita métrica. Que unidade de medida aparece na jarra? Ela serve para medir qual grandeza? Olha lá que a tia Adriana falou, para medir o leite, a água, o suco. É o quê? Litro, é medida de capacidade. Que grandeza é medida pela balança? Lá na balança digital, ou na balança de peso, ou naquela balança grande que tem na farmácia ou no consultório médico, é para medir a massa, né? Quanto que eu tenho de massa, né? É para medir a massa, o quanto que pesa o pão, a farinha, a carne, então é medida de massa. Os relógios estão marcando 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde.
Então, é o quê? É medida do quê? Medida de tempo, né? O relógio marca a medida de tempo. Então, pessoal, cada instrumento serve para fazer a medição de uma determinada medida, tá? Então, medida de comprimento, eu não posso medir com a balança. Eu tenho que medir com a régua, com a trena, com a fita métrica. O litro, eu não posso medir com a fita métrica. Eu vou ter que medir com o quê? Com a medida de capacidade, o litro, né? A água, eu vou medir com o litro, que nós chamamos de medida de capacidade. As horas, eu não posso medir na balança, eu não posso medir no calendário, eu não posso medir na jarra, eu vou medir com o relógio, ou digital ou analógico, que nós vamos aprender depois. A nossa massa, quanto que a gente pesa em quilos, eu não posso medir com a trena, eu não posso medir com o relógio, eu não posso medir com uma jarra. Eu vou medir com o quê? Com a balança. Então, nós vamos trabalhar sobre tudo isso durante o ano. Só que agora, no segundo bimestre, a próxima medida que nós vamos trabalhar é a medida de comprimento. Como é que nós vamos medir as coisas? Qual vai ser o instrumento adequado para medir o comprimento? Nós vamos falar sobre isso, porque vão ter comprimentos grandes que nós vamos medir com determinado comprimento, com determinado instrumento. Vão ter medidas pequenininhas de comprimento que nós vamos medir com outro tipo de instrumento, tá certo? Então, vamos lá, medida de comprimento. Medida de comprimento, unidade não padronizada e medida palmo, pé e passo. Vamos usar partes do corpo para medir. Você agora não vai se preocupar com a régua, com a trena, você não vai se preocupar. Você agora vai se preocupar em medir com as partes do corpo. Como é que a gente pode medir com as partes do corpo? Olha só, pessoal, aí nessa atividade, pede para a gente medir o quê? A carteira, que é onde a gente faz as atividades de casa, de sala lá na escola. Pede para medir a largura da porta da sala de aula e pede para medir o comprimento da sala de aula, aproximadamente, tudo aproximadamente. Só que, pessoal, nós não estamos na escola. Então, você vai usar aí da sua casa, a mesa que você faz dever, tá certo? Onde está seu computador. Você vai medir a largura da sua porta e vai medir o comprimento da sua sala, da sua sala aí ou do quarto onde você estuda. Combinado? Da mesa onde você estuda, você vai medir em palmos. Palmos é assim, pessoal, ó, palmos, sempre aberto, ó. Vou medir em palmos, tá certo? A largura da porta da sala, aí da onde você tá, do quarto onde você tá, da sala, em passos. Desculpa, em pés. Então, um pezinho, depois põe o outro e mede. E depois você vai medir o comprimento da sala onde você está em passos, ok? Do local onde você está, porque infelizmente nós não estamos na escola. Porque se nós estivéssemos, nós íamos fazer outros tipos de atividades. A gente ia medir a sala, uma criança ia medir, a outra depois ia medir também. E aí a gente ia fazer toda uma medição correta, tá certo? E depois a gente ia ver quem se aproximou mais, o que tinha acontecido. Então, pessoal, primeiro você vai pensar aproximadamente. Você vai colocar lá quantos pés, quantos palmos, quantos pés e quantos passos. Façam, por favor, e registrem, tá bom? Depois, pessoal, quero falar para vocês que a página 146, nós não vamos fazer. Não, a página 146 nós vamos fazer. É a 147 que nós não vamos poder fazer, porque tem muita coisa de sala de aula que a gente precisa medir. A mesa do professor precisa medir o comprimento da sala de aula, a largura da sala, a largura da lousa, que é o quadro, e não tem isso. Então, essa atividade 2 da página 47 nós não vamos fazer, tá bom? Então, vamos falar sobre unidade de medida, porque elas existem. Olha só, lá na página anterior, a tia Adriana pediu para você medir com pé, com passos, com palmos, mas essas medidas, elas são conhecidas como medidas não padronizadas. Por que será? Nós vamos falar sobre isso agora.
Unidade de medida, por que elas existem? Você já parou para pensar como seria o mundo se não existissem as unidades de medida padronizadas? A princípio, elas aparentam ser perguntas sem importâncias, mas com um pouquinho de reflexão sobre o nosso dia a dia, veremos que se torna relevante. A medida padronizada. Por que ela existe? Porque existe uma medida padronizada. Reflita sobre a seguinte situação. Gente, isso aqui é uma situação hipotética, tá? Não é uma situação real, mas é só para vocês analisarem essa situação. A professora pede que cada aluno meça as medidas do lote de sua casa. O lote é o comprimento daquela área toda, da casa e do jardim, né? Aquela coisa toda. Lote é isso. Onde está uma casa. Imagine que essas crianças moram em casa. No outro dia, a professora pede para que cada aluno diga quais foram as medidas obtidas. O Pedro. O lote da minha casa tem 80 pés de largura e 800 pés de comprimento. Então, Pedro, ele usou o pé e ele usou pés, né, para medir. Ele usou só os pés para medir o comprimento e a largura do lote lá onde ele mora, tá? O lote é a área, tá certo? Da onde é a casa dele, com piscina, com tudo que tem lá. Mediu o lote. E o João, olha o que o João disse. O lote da minha casa é maior do que a do Pedro, pois tem 82 pés de largura e 800 pés de comprimento. Então, o Pedro usou o pé dele para medir o lote dele e o João usou seu próprio pé para medir o lote da casa dele. Olha lá, a tia Adriana até desenhou aí para vocês verem o lote do Pedro e o lote do João. Vamos ver o que aconteceu. Pense na possibilidade de que os pés deles serem de tamanhos diferentes. Isso fará com que não seja possível comparar as duas medidas. Supondo que os pés do Pedro meçam 40 centímetros e o do João 35 centímetros. Qual será a medida do lote de cada um? Pensa aí, pensamento, olha aí na nuvenzinha. Como João possui tanta certeza de que seu lote é maior do que o de Pedro? Será que somente o fato de o lote de João possuir uma maior quantidade de pés garante que ele seja de fato maior? Vamos pensar. Pedro, 80 vezes 40 vai dar 3.200 centímetros de largura. Do João, 82 vezes 35, não é para vocês fazerem essas contas não, é só para vocês visualizarem. 2.870 centímetros. Note que a medida da largura do lote de Pedro é maior do que a de João. Olha o comprimento. Pedro, 840, 32 mil centímetros. João, 810 vezes 35, 28.350 centímetros. Note que a medida do comprimento do lote do Pedro é maior do que a de João. Então, o que a gente pode concluir com isso? Então, se cada um usasse um objeto diferente para realizar medidas, nosso mundo ficaria uma verdadeira bagunça, pois nunca poderíamos comparar as medidas de cada pessoa. Afinal, cada objeto seria de um tamanho diferente, assim como aconteceu no caso dos lotes de Pedro e de João, em que o lote do João tinha uma quantidade maior de pés do que a do lote de Pedro, mas a medida do seu pé era bem inferior à de Pedro. Então, quer dizer, por que estava diferente? Porque o pé do Pedro era um e o pé do João era outro. Então, nunca ia dar certo. Mesmo que eles medissem, eles estivessem na mesma sala de aula e um medisse a sala com o pé e o outro medisse com outro pé, ia dar diferença, porque cada pé é um tamanho. Então, isso nós chamamos de medidas não padronizadas. O pé, o palmo, o passo, o braço, se eu estiver medindo alguma coisa com o braço, se eu estiver medindo alguma coisa com o dedo, é uma medida não padronizada, porque cada um tem um tamanho, tá certo? Então, gente, foi por isso as unidades de medida são padronizadas em todo o mundo. Houve-se uma história onde se resolveu
fazer uma medida padronizada mundial. Por todas as partes, o metro é a medida padronizada. Caso você meça algo utilizando a unidade de medida metros, por exemplo, ela será medida em qualquer outro país. Ela será a mesma medida em qualquer outro país. Se eu disser assim, tiver uma pessoa minha nos Estados Unidos, eu disser assim, olha, compra para mim 1 metro de uma toalha azul. Esse metro vai ser o mesmo tamanho do metro aqui do Brasil, porque é uma medida padronizada. O metro é uma medida padronizada. Para medir pequenos comprimentos, podemos usar uma unidade padronizada de medida chamada centímetro. Então, se eu quero medir uma caneta, eu não vou medir com metro, eu vou medir em centímetros, tá certo? Se eu for medir o meu celular, eu vou medir em metro ou em centímetro? Em centímetro. Se eu for medir a porta da minha casa, é em metro. Se eu for medir a altura de um prédio, em metro. Se eu for medir o meu tamanho, em metros, tá bom? Se eu for medir uma agulha, em centímetros, tá certo? A régua é um instrumento usado para medir comprimentos, por exemplo. A régua da foto abaixo está graduada até 15 centímetros. Vocês devem ter várias réguas de 15 centímetros, ou de 30 centímetros, ou de 50 centímetros, ou ter aquela régua grandona de 1 metro. A medida do comprimento do lápis é de 10 centímetros. Vocês estão vendo aí, pessoal? Olha aí, esse lápis, 10 centímetros. Ele começa no 0 e termina no 10. Ok? Então, vamos lá. Unidade padronizada de medida metro. Uma unidade padronizada de medida de comprimento muito usada é o metro. Vamos saber mais sobre ele? Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, o tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão. O que é extensão? Tamanho. Isso que a tia Adriana falou. Se eu for medir uma caneta, eu não vou medir em metro, eu vou medir em centímetro. Agora, se eu for medir a distância entre Brasília e São Paulo, eu vou medir em metros? Eu vou medir em quilômetros, que são medidas maiores que os metros. Então, olha só, algumas medidas de comprimento são maiores e outras são menores que o metro. Então, vamos lá. O centímetro. O centímetro e o milímetro é o que nós vamos trabalhar também. Eles são menores que o metro. Milímetro, gente, é para a gente medir um negócio bem pequenininho, um botão, uma coisa pequenininha, milímetro. Quando eu vou medir quando eu vou medir uma caneta, uma tesoura, eu vou medir em o quê? Centímetro. Um tecido para fazer uma saia, em centímetros. O quilômetro é maior que o metro. Quer dizer, quantos quilômetros é da minha casa na escola? 3 quilômetros, 2 quilômetros. Quantos quilômetros é de Brasília a São Paulo? De Brasília a Goiânia, de São Paulo a Belo Horizonte? É em quilômetros, é maior que o metro, são medidas maiores. O metro é utilizado para representar a altura de pessoas, comprimentos, larguras, a altura de prédio e de árvores. Então, pessoal, vamos relembrar o que nós estudamos. Nós agora estamos estudando medida de comprimento. Existem a medida de comprimento padronizada e não padronizada. Aquela não padronizada é aquela antiga, onde as pessoas mediam por palmos, por pés, por passos, mas cada um tinha o tamanho do seu pé, cada um tinha o tamanho do seu passo, cada um tinha o tamanho do seu braço, cada um tinha o tamanho do seu palmo e as medidas não eram a mesma, não é mesmo? Eram diferentes. Então, com o passar do tempo, os estudiosos descobriram que poderia ter uma medida padronizada. Qual é a medida padronizada de medir o comprimento? É o metro. Existem medidas maiores que o metro, que nós podemos
ter como exemplo o quilômetro, que servem para medir distâncias grandes, de cidades, de lugares, não é mesmo? E medidas menores que o metro, que é o quê? O centímetro e o milímetro que nós vamos trabalhar. Existem outras, mas nós não vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar essas aí, ó. Metro, centímetro, milímetro e quilômetro, tá? E nós trabalhamos também que para cada medida nós temos o instrumento correto. Se eu for medir pequenas medidas de comprimento, eu vou usar a régua, a trena, não é mesmo? Agora, se eu for usar medidas para medir um prédio, né, grandão, eu vou usar uma trena maior. Se eu for medir de uma cidade para outra, eu vou usar régua para ficar medindo, a trena para ficar medindo? Não, nós vamos usar os quilômetros. Ok, pessoal? Eu quero que vocês estudem sobre isso aí que nós falamos hoje. Volta, vai lá nas atividades que a tia Adriana falou do livro, as páginas que nós estudamos, vai no slide, escuta o que a tia Adriana falou e estuda. Lembra, você estuda para a sua aprendizagem, não é mesmo? Para o seu saber. E aí, pessoal, lá na página 42, nós não iremos trabalhar a página 42, exercício 2 e 3, porque fala da medida que a gente tem que medir muitas coisas dentro da escola, a quadra da escola, depois vocês vão ver. Nós não vamos fazer por não estar na escola, mas nós vamos medir outras coisas, combinado? Beijinho no coração de vocês, atividade de casa, livro de matemática, página 248, 249 e 250. Fiquem com Deus, um coraçãozinho para vocês e beijinho, amo vocês demais, tá certo? Fiquem com Deus.